Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Fernando. Nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre como fazer uma análise de sentimentos a partir de dados textuais que a gente extrai de comunicados de bancos centrais. E aqui a gente vai tomar como exemplo o Banco Central Norte-Americano, que é o FED. Bom, a ideia geral é que a gente extraia insights a partir de dados textuais, aplicando técnicas de text mining, de forma a identificar nesses dados textuais se eles representam emoções ou sentimentos mais positivos, negativos ou até mesmo sentimentos de neutralidade. Então a gente consegue aplicar essas técnicas de text mining, né, para identificar essas emoções, esses sentimentos, né, a partir de dados textuais. Então, a partir disso a gente consegue construir um índice, um chamado índice de sentimentos, né, e comparar, né, como está aqui no gráfico, esse índice de sentimentos com os ciclos da política monetária, né, ou seja, se a política monetária está em fase de expansão ou contração. E aí o interessante desse tipo de análise, né, é que a gente consegue ter como resultado aqui que esse tipo de índice de sentimentos, né, ele consegue antecipar as mudanças, né, da política monetária, ou seja, se o Banco Central está diminuindo ou aumentando a taxa de juros. Aqui pelo gráfico, né, o período mais notório que isso aconteceu foi ali na crise de 2008, quando o Banco Central começou a derrubar os juros, né, e esse índice de sentimentos, né, ele antecipou esse movimento, que é a linha azul aqui, vários períodos antes, né? Então, esse tipo de indicador ele é bastante simples de ser construído, né? E por essa simples análise aqui, ele traz grandes benefícios. Então, como que a gente constrói esse tipo de índice? A gente tem que basicamente ler o dado textual, né? Ou seja, pegar lá um statement que é publicado pelo Banco Central norte-americano no seu site após cada reunião, baixar esse texto, né, para o seu computador. Isso a gente faz através de código, né, através de uma técnica chamada web scraping, para automatizar esse processo, né? Então a gente lê esse texto, transforma isso para representação de dados tabulares dentro de uma linguagem de programação como R, de forma a contabilizar, né, separar esse texto em várias palavras, né, e contabilizar quantas palavras que indicam sentimentos ou emoções positivas e quantas palavras indicam sentimentos ou emoções negativas. Então, a ideia básica, né, da técnica é isso, a gente separar, pegar um texto, quebrar ele em diversas partes, pequenas partes, que são chamadas de tokens, ou palavras, né, a unidade de palavra, e contabilizar quantas palavras são positivas e quantas são negativas. E aí, a quantidade de positivas menos a negativas, né, vai dar o índice de sentimentos. E aí, como que a gente contabiliza, né, como que a gente, na verdade, classifica qual palavra indica sentimento negativo e qual palavra indica sentimento positivo, né? Então, a gente quando lê, né, um texto, a gente faz isso automaticamente, né? A gente faz essa inferência automaticamente, mas aqui a gente vai ter que fazer, né, nessa técnica, o que é feito, né, é de maneira quantitativa, né? Então, para isso, né, a gente vai fazer uso dos chamados léxicos ou dicionários, né, de sentimentos. Então, existem vários dicionários de sentimentos que classificam as várias palavras, né, de uso comum em sentimentos, ou seja, se determinada palavra, por exemplo, risco, é uma palavra associada a sentimentos negativos. Crescimento é uma palavra associada a crescimentos positivos. Então, esses dicionários eles fazem isso, né? Eles criam conjuntos de informação, né? Um dicionário mesmo, né? Onde cada palavra vai estar associada a um sentimento. Então, para textos de finanças, né? Que é o caso aqui, existe lá o dicionário desses autores aqui, que classificam em 7 níveis, né? Diversas palavras, no total 4.150 palavras. Então, o dicionário é em inglês, e aí aqui eu coloquei como exemplo algumas palavras. Então, palavra confidente,
associada a sentimento positivo, palavra de frustração associada a sentimento negativo e por assim em diante. Então, a ideia é pegar esse dicionário, cruzar essa informação desse dicionário com as informações de dados textuais lá dos comunicados do FED, do Banco Central norte-americano, né? E a partir disso, desses dois conjuntos de dados, né, construir o índice de sentimentos, né? Então, como que isso é feito passo a passo, né? A gente vai ter lá os dados textuais lá no site do FED. Então, primeiro a gente tem que coletar esses dados textuais através de técnicas de web scraping. A gente tem aqui tutoriais na análise macro que explicam como fazer isso. Depois disso, a gente vai quebrar esses dados textuais, né, em vários níveis, ou seja, a gente vai fazer a tokenização, separar um parágrafo, uma frase, por assim em diante, apenas a nível de palavra. Então, a gente vai ter uma coluna ali em uma tabela com a indicação de qual texto, de qual comunicado, né, que é cada palavra, e a segunda coluna, né, é a palavra propriamente dita. E obviamente, né, os dados textuais vêm cheios de sujeiras, né, vamos dizer assim. Então a gente tem que fazer vários tratamentos, né? Então tirar acentuações, no inglês, né, não vai ter acentuações, mas no português teria. Tirar as chamadas stop words, que é, por exemplo, a, por, no português, né? E por assim em diante, né? Palavras de conexão, né? Vamos dizer assim, e filtrar, né? Várias questões, né? Pequenas questões, né? Que podem ter nos textos, né? Que não são interessantes para análise, né? Então, números, pontuações, por assim em diante. Então, tudo isso daqui a gente vai fazer nessa segunda etapa, né? De pré-processamento dos dados textuais. E uma vez que a gente tem a contabilização, a representação, na verdade, no formato tabular desses dados textuais, né, a gente passa para essa terceira etapa, que é classificar essas palavras, né, em sentimentos, né? Então, a gente vai cruzar esses dados tabulares, né, de informações textuais com os dados lá do dicionário, né, que a gente tem ali alguns exemplos que a gente mostrou. Então, a partir desse cruzamento, a gente vai classificar, né, essas palavras e também contabilizar quantas palavras são positivas, quantas palavras são negativas. E a partir dessa quantificação, a gente pode calcular lá no final, na última etapa, o índice de sentimentos, certo? Bom, aqui no blog da análise macro, né, a gente tem todo o procedimento detalhado, né? E aí, como resultado, aqui está uma representação, né, de como que os comunicados lá do Banco Central norte-americano. Então a gente parte aí de uma amostra lá de 1998 até o ano atual, que é 2022, e os comunicados vão ter mais ou menos esse formato aqui. Realmente no primeiro parágrafo, o Banco Central lá eles vão dizer qual que é a decisão de política monetária, ou seja, se vai diminuir ou aumentar tantos pontos percentuais a taxa de juros, né, e mais algumas outras informações que vai ser o principal interesse nosso, né, que é uma explicaçãozinha, né, sobre a ação da política monetária, sobre motivos e por assim em diante. Então é geralmente nesses parágrafos aqui de textos, né, que a gente vai conseguir identificar palavras que vão estar associadas a sentimentos, né, que os diretores lá do Banco Central vão expressar, né, positividade ou negatividade, né? Então, por exemplo, aqui tem uma palavra weakness, é uma palavra associada a sentimento negativo, né, fraqueza. Então, a ideia geral da técnica é justamente essa, pegar esses textos, né, nessa amostra aí e fazer aqueles procedimentos. E a gente chega nesse resultado aqui, certo? Bom, e agora a gente pode pegar, né, esse tipo de indicador que a gente consegue criar e ver, né, se aquilo que eu falei de o índice de sentimentos antecipar os movimentos da política monetária, né, se isso de fato acontece. Então, o que a gente fez aqui foi aplicar
o teste de causalidade de Granger, né, para verificar se essa série temporal do índice de sentimentos, né, tem precedência temporal sobre a série, né, da temporal da taxa de juros da economia norte-americana. Então, aplicando o teste de causalidade de Granger, a gente identifica que sim, na direção, né, de índice de sentimentos para a taxa de juros norte-americana, né, existe uma precedência temporal, ou seja, a gente pode dizer que o índice de sentimentos Granger causa a taxa de juros norte-americana. Então, e a direção contrária, né, isso não acontece. Então, é um resultado interessante, né, que além de você construir o índice de sentimentos, tu pode utilizar ele, né, em outros exercícios de previsão, né, se for aqui no caso, né, para a taxa de juros, ele tem uma certa precedência temporal, então ele é útil, né, para prever os movimentos, né, da taxa de juros, certo? E aí todo o código, né, para replicar esse exercício está disponível aí para quem tiver interesse. Está aqui também no blog da análise macro, certo? Então espero que tenha ficado tudo claro aí esse procedimento. Aqui estão as referências. Eu vou ficando por aqui e até a próxima.